Classificação de ferramentas e equipamentos. As ferramentas e equipamentos utilizados pela Brigada respeitam uma classificação convencionada nacionalmente. Ela é necessária para melhor organização em campo e segurança no manuseio e deslocamento da Brigada. A classificação das ferramentas deve ser respeitada e sua terminologia fomentada entre a Brigada. Ao manusear uma ferramenta ou equipamento, o brigadista necessariamente deverá estar utilizando o seu EPI completo e respeitar a distância de segurança, que é de 3 metros ao final do cabo de cada ferramenta. Vejamos então como são classificadas as principais ferramentas e equipamentos utilizados na prevenção e no combate aos incêndios florestais. Vamos ver então como é que vão ficar essas classificações, começando pelas ferramentas cortantes. As representantes das ferramentas cortantes são o facão, a foice e o machado. São ferramentas exclusivas de corte. Como regra de segurança, o facão tem que estar sempre na bainha quando não estiver em uso. A todo momento que nós formos trabalhar com ferramentas, temos que estar equipados com as luvas. Então o facão dentro da bainha, ele é uma ferramenta cortante. A foice é outra ferramenta cortante. Como regra de segurança, observar se o prego de segurança está bem firme e se o cabo está bem preso à lâmina. No outro vídeo, vamos ver como realizar a manutenção e como realizar a amolação da foice com segurança. Ao colocar a ferramenta no chão, mantenham sempre uma atenção ao corte dela virado para dentro das ferramentas, para evitar que alguém que estiver passando não se machuque ao tropeçar nela. A outra ferramenta representante da classificação das cortantes é o machado. O machado necessariamente necessita de uma bucha no cabo dele para prender a lâmina ao cabo. Prestar bastante atenção se essa lâmina está fixa, para o cabo não sair da lâmina. Corte sempre virado para dentro. As próximas ferramentas são classificadas como ferramentas raspantes, ou seja, aquelas que servem exclusivamente para raspar. São as representantes das ferramentas raspantes: o enxadão ou enxadeco. O enxadeco serve para retirar tocos e raízes na hora da construção de uma linha de defesa ou um acero. Sempre prestar atenção à bucha ou à cunha, que geralmente é feita para prender a lâmina ao cabo. Observar se o cabo está reto, sem farpas ou rachados. No momento de colocar a ferramenta no chão, dispor ela sempre com a lâmina para baixo, o corte virado para baixo, para evitar acidentes. Se colocada assim ou de lado, alguém pode tropeçar e essa ferramenta provocar um acidente, um corte na perna. A próxima ferramenta representante da classificação raspante é a enxada. A enxada, da mesma forma que um enxadão, leva uma cunha ou uma bucha para prender a lâmina ao cabo. Observar se está bem presa, se o cabo está reto, sem ferpas ou rachaduras. No momento de colocar no chão, sempre lembrar de colocar com a lâmina virada
para o chão. Em outro vídeo, vamos ver como proceder com a amolação e afiação dessas ferramentas cortantes e raspantes múltiplas e mistas. O outro representante das ferramentas raspantes é o rastelo. O rastelo, utilizado principalmente para raspar o resto do combustível que fica nas linhas, leva um prego de segurança que prende a lâmina ao cabo. Sempre atento a esse prego e verificar se ele está bem preso. Os dentes têm que estar retos. Então, se algum dente precisar desempenar, que o faça. Vamos agora para a classificação das ferramentas mistas. As ferramentas mistas são aquelas que fundem, misturam, agregam dois tipos de ferramentas numa só. Temos aqui dois representantes dela. O primeiro representante é a McLeod. A McLeod, ela funde a função de inchada numa ponta e de rastelo na outra ponta. Como medida de segurança, verificar se o cabo está bem preso, à ferramenta por prego ou parafuso com porca. No momento de expor elas no chão, com os dentes para baixo. A próxima ferramenta, representante da classificação das ferramentas mistas, é o Polansky. O Polansky, ele funde duas ferramentas, um enxadeco numa ponta e um machado na outra. Ou seja, uma raspante e uma cortante. Duas ferramentas fundidas numa só. Classificação mista. A próxima ferramenta é classificada como ferramenta múltipla. E o único representante dessa classificação é a pá. A pá é múltipla porque ela serve para multifunções. Ela tanto abafa como lança água, lança areia, quanto corta. Tudo numa única ferramenta. É a ferramenta mais versátil que a gente vai encontrar na brigada. A pá também é presa por um parafuso de fixação. No momento da manutenção, observar bastante esse detalhe. Em outro vídeo vamos ver como amolar a pá. No momento de colocar a pá no chão, sempre com o bico para baixo, para evitar acidentes. A próxima ferramenta é classificada como ferramenta de combate e é o abafador. O abafador, ele serve principalmente para retirar o oxigênio do combustível no momento que ele é abafado. O abafador leva dois pregos de segurança que fixam o cabo à borracha. Em outro vídeo vamos mostrar como usar um abafador. O cabo do abafador em geral tem 2,5 metros a 3 metros de comprimento. Tem que ser um cabo grande devido à distância da chama, para o brigadista ter maior segurança ao se aproximar da chama. O próximo equipamento utilizado pela brigada é classificado como equipamento manual, que é a nossa bomba costal. A bomba costal, ela nunca deve ser colocada, retirada ou até mesmo permutada entre os brigadistas sozinhos. Então, como medida de segurança, sempre colocar, trocar ou retirar ela das costas com a ajuda de um companheiro. Vamos mostrar agora como fazer.
Brigadista. O brigadista que vai colocar a bomba nas costas do outro tem que segurar pela alça por baixo, levantar a bomba a uma altura confortável para que o outro coloque as alças com segurança e só depois disso liberar a bomba. No momento de retirar, executar da mesma forma. Segura, levanta, puxa e coloca no chão. Compreendido isso? O próximo representante, também da classificação dos equipamentos manuais, é o pinga-fogo. O pinga-fogo é um acessório muito útil para a gente fazer fogo com segurança. Ele retém uma série de dispositivos que impedem que, no momento do uso do fogo, ele exploda ou ele pegue fogo. Então, para nós fazermos fogo com segurança, a gente tem que utilizar o pinga-fogo. Por fim, temos a classificação dos equipamentos motorizados leves. Os representantes dos equipamentos motorizados leves são turbo-sopro ou soprador costal. Turbo-sopro, ele leva uma mistura de gasolina com óleo 2 tempos para o seu funcionamento. É importante observar o manual de cada equipamento e verificar qual é a quantidade adequada de óleo e gasolina para eles. Da mesma forma, a motosserra. A motosserra necessita de uma habilitação especial para operar, uma capacitação prévia. A motosserra também utiliza um motor 2 tempos, então ela necessita de óleo e combustível para o seu uso. Antes de operá-la, é necessário verificar o óleo, a lubrificação da corrente. É necessário retirar aqui, limpar o filtro de ar e colocar gasolina misturada com óleo 2 tempos. Sempre lembrando disso. A gasolina é misturada com óleo 2 tempos. Da mesma forma, é a roçadeira. Sempre se atentar às questões de segurança. Essas máquinas necessitam de EPI especial para o uso delas e também necessitam de uma capacitação prévia para o seu pleno uso com segurança. Por fim, o último representante que temos aqui dos equipamentos motorizados leves é a Mini Strike, motobomba Mini Strike e os seus implementos. A motobomba Mini Strike, diferente dos outros motorizados leves, ela tem um motor 4 tempos, então ela usa gasolina pura para o seu pleno uso. Se ela usa gasolina pura, significa que ela tem um cárter para o óleo. Antes de utilizá-la, sempre verificar o nível do óleo, a limpeza do filtro de ar e a correta conexão dos seus implementos. Então essas foram as ferramentas e equipamentos e as suas classificações. Vamos fazer uma revisão representando a classificação das ferramentas cortantes, o facão, a foice e o machado. Representando a classificação das ferramentas raspantes, o enxadão, a enxada e o rastelo. As ferramentas mistas são o McLeod e o Pulaski. Já a múltipla, ou seja, aquela que tem múltiplas funções, a pá. Abafador, ferramenta de combate. Bomba costal e pinga-fogo, equipamentos manuais. Turbo-sopro, motosserra, roçadeira, motobomba
motorizados leves, equipamentos motorizados leves. Então essa é a classificação das ferramentas que nós utilizamos para melhor organização da brigada, para reduzir o tempo de deslocamento e principalmente para trabalhar com segurança. Bom, vamos agora mostrar para vocês como organizar a viatura de forma segura e eficiente. Vejamos agora as demais classificações dos equipamentos utilizados pela brigada. Começando pelos equipamentos motorizados pesados, que são aqueles que, de modo geral, necessitam de alguma habilitação especial para o uso. Eles não são muito comuns, poucas unidades de conservação dispõem desses equipamentos e alguns deles só são utilizados em incêndios de grandes proporções. Vejamos quais são. Os tratores e seus implementos são importantíssimos quando necessitamos de força, de potência, de ganho de escala de trabalho, quando necessitamos abrir uma linha de defesa, ou fazer um acero, ou melhorar algum acesso. Seus principais implementos, aqueles que a gente mais utiliza, são o arado, a grade roçadeira e o conjunto tanque e motobomba. Como medida de segurança, os operadores têm que ser habilitados e têm que ser experientes. E as equipes de apoio não devem se aproximar desse maquinário quando ele estiver trabalhando. O tratorista também deve utilizar o EPI completo, incluindo o protetor auricular. Os caminhões-tanque ou caminhão-pipa são indispensáveis no combate. Eles que fornecem a água que a gente utiliza para abastecer as aeronaves, as bombas costais, os reservatórios, enfim. E quando ele é dotado de um sistema de motobomba, ele pode ser usado no combate direto com muita efetividade. Como medida de segurança, ele também deve ser operado por pessoal habilitado e experiente. Infelizmente, não são todas as unidades que dispõem de um equipamento desse, tão fundamental e importante. Reboque bomba-tanque, ou RBT, é um reboque com capacidade de armazenagem de água. Ele também transporta ferramentas. Pode ser acoplados em picapes, nas marruás, e em veículos tracionados de maior potência. De modo geral, o condutor do veículo deve ter experiência na condução e na manobra deste equipamento, para não acontecer acidentes. Os aviões agrícolas, ou air tractor, participam efetivamente do combate aos incêndios florestais. Mas para ele ter a sua efetividade ampliada, deve operar em conjunto com uma equipe de apoio em terra. Então, no momento que ele lança água e diminui a chama, a equipe em terra faz o controle e depois a extinção daquele incêndio. Trabalhar com air tractors ou aviões agrícolas é sempre uma operação arriscada. Deve ter um comando único terra-ar para maior segurança e efetividade da operação. Os helicópteros são muito dinâmicos e versáteis. Participam de várias fases do combate.
desde o reconhecimento da área até um primeiro ataque, um controle, lançando água com um Bump Bucket, realizando o deslocamento dos brigadistas, participando da logística do combate, transportando ferramentas, alimentação, água e até mesmo cuidando da segurança, retirando algum combatente que esteja ferido na linha. Mas trabalhar com helicópteros e aviões é sempre uma operação arriscada, e isso vai ser melhor detalhado numa próxima aula chamada Combate Aéreo. Classificação dos equipamentos de comunicação, orientação e detecção, indispensáveis para as atividades da brigada se desenvolverem com segurança e eficiência. Vejamos quais são. Rádios e celulares. Atualmente, poucas são as UCs que dispõem de equipamento de rádio em funcionamento. Porém, este sempre será o melhor sistema para atuar em áreas remotas. Em algumas unidades de conservação localizadas mais próximas a centros urbanos, os celulares poderão desempenhar a função de rádio. Para isso é importante conhecer os pontos cegos da sua unidade de conservação e elaborar um plano de comunicação, destacando os meios mais efetivos para comunicar as ações da brigada em campo. Os equipamentos de orientação irão evitar possíveis perdas de orientação e tempo de deslocamento, mas para isso é necessário conhecer o seu uso e pegar familiaridade com o equipamento, explorando o máximo possível. Os equipamentos mais utilizados de orientação são a bússola, um dos mais antigos e confiáveis instrumentos, o GPS, que é baseado num sistema de navegação que utiliza uma constelação de 24 satélites e fornece a posição do usuário em qualquer parte do globo em tempo real, qualquer hora do dia. Muito utilizados também para nossa orientação são os aplicativos baixados para celular e tablet, que visualizam mapas offline previamente baixados, que eles fazem também rotas, eles gravam trajetos, eles marcam pontos, tudo isso offline e gratuito. Por fim, temos os equipamentos de detecção. Para quem tem esse privilégio, as torres de observação são ótimas aliadas. Porém, são caras e pouco comuns nas nossas unidades de conservação. De um modo geral, a ferramenta mais utilizada é o site do INPE. Nele é possível visualizar os focos de calor detectados por diferentes satélites e horários, filtrar por UC, por data de ocorrência e ainda mantém um registro de dados de focos de calor disponíveis desde 1998, muito importantes para realizar análises estatísticas. Vejamos agora uma visão geral da classificação das ferramentas. E, por fim, a visão geral da classificação dos equipamentos. Bom, chegamos ao fim do módulo 2, classificação de ferramentas e equipamentos. Nessa aula, aprendemos a organizar e a classificar as nossas ferramentas e os nossos equipamentos de acordo com seu tipo e função de forma segura. Espero que tenham gostado da aula e vamos agora para o módulo 3, manutenção de ferramentas e equipamentos. Vamos comigo?